Mas, repito, o que vocês tiveram nesse curso foi apenas a base. A partir daí há todo um espaço para a criação, há todo um espaço para a criatividade, há todo um espaço para construir textos que seduzam, que envolvam, que deixem o leitor maravilhado. Mas isso a gente consegue lendo e escrevendo muito. Na aula anterior, nós iniciamos um trabalho que eu chamei de A Travessia. Tudo aquilo que aprendemos em relação ao funcionamento de um parágrafo, nós agora vamos transportar, nós vamos aplicar esse conhecimento na elaboração de textos envolvendo vários parágrafos. Na verdade, apenas com algumas adaptações. Vamos nos lembrar do seguinte: ainda na aula anterior, nós desenvolvemos um trabalho que eu chamei de desconstrução do texto. O que foi isso? A partir do texto pronto, analisamos e nos familiarizamos com a sua estrutura e o seu funcionamento. Agora, nós vamos partir de um assunto e vamos trabalhar etapa por etapa, tal qual fizemos com o parágrafo, até chegarmos a um texto maior envolvendo 2 ou mais parágrafos. Mas antes de colocarmos a mão na massa, uma observação. Nós estamos desenvolvendo um trabalho didático. Vocês verão, por exemplo, que nós vamos trabalhar de forma compartilhada cada etapa de elaboração de um texto. Mas esse trabalho, etapa por etapa, como fizemos lá atrás com o parágrafo e faremos agora com o texto, ele representa um estágio apenas, um estágio de aprendizagem. É natural que, com o tempo, a gente não precise mais usar de toda essa parafernália que nós usamos com o parágrafo e iremos usar com o texto para chegar à sua construção. Claro que isso vai exigir muita prática. Por isso que eu digo, é preciso escrever muito, é preciso escrever sempre, para absorver toda essa estrutura, para absorver toda essa experiência e, depois disso, o texto fluir naturalmente. Eu, por exemplo, quando escrevi esse texto que nós vamos analisar, eu não fiz nenhum planejamento prévio. Ele estava mais ou menos na minha cabeça e ele foi surgindo, claro que não com tanta facilidade. Todo texto exige muito esforço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: levem em conta que todas essas etapas, com a experiência, elas passam a acontecer naturalmente. A não ser que você vai escrever um texto muito longo, um capítulo de um livro, ou quem sabe o seu primeiro romance, aí não dá para fugir de um planejamento prévio. Então vamos ao segundo momento do que eu tenho chamado de a travessia. A construção do texto. Passo 1. Assunto. Leitura. Delimitação do assunto. A leitura do livro sobre a escrita de Stephen King. Objetivo: mostrar como em seu livro sobre a escrita, Stephen King orienta a formação de um escritor. Esse é aquele projeto que antecipa a escritura propriamente dita do texto. Eu parti de um assunto, a leitura.
Mas a leitura é um assunto muito amplo. Quanta coisa se pode dizer sobre isso? Para evitar que eu me perca, eu propus então uma delimitação. Ou seja, leitura é muito amplo, eu vou afunilar, eu vou particularizar, eu vou delimitar. A minha delimitação está voltada para a leitura do livro sobre a escrita do Stephen King. A delimitação é um passo significativo para começarmos a arrumar nossas ideias e evitarmos a dispersão, mas não é tudo. É preciso sabermos o que queremos, o que pretendemos com a elaboração do texto. Aí vem o objetivo. Mostrar como em seu livro sobre a escrita, Stephen King orienta a formação de um escritor. Eu tenho, portanto, o assunto, eu tenho a delimitação e eu tenho o objetivo, o que eu quero conseguir com o texto, o que eu quero mostrar ao meu leitor com o texto que eu vou escrever. Nós já temos o projetinho inicial do texto. Agora vamos começar efetivamente o trabalho de escrita. E o ponto de partida, a partir do projetinho inicial, é a introdução ao texto. Eu vou elaborar um parágrafo que represente o resumo de tudo aquilo que eu vou esclarecer, que eu vou detalhar, que eu vou explorar no texto. Segundo momento, a construção do texto. Passo 2. Introdução ao texto. Entre mostrar como se forma um escritor e como se faz um escritor, Stephen King acredita no primeiro caminho e despreza o segundo. É o que nos mostra a leitura de seu livro sobre a escrita, A Arte em Memórias, lançado pela editora Objetiva em formato digital. Vejamos como isso acontece. Não se esqueçam, nós aqui não estamos mais lidando com frase resumo. A frase resumo é a síntese do parágrafo. Nós estamos lidando com um texto maior que, a partir dessa introdução, vai se desdobrar em vários parágrafos. Mas, enfim, o que vocês viram nesse parágrafo de introdução representa a síntese e representa todo o encaminhamento que eu darei ao meu texto. Um detalhe, antes que eu me esqueça. O texto está marcado, notadamente com duas cores aí nesse caso. A cor vermelha, que marca a introdução, que marca o parágrafo introdutório, e eu resolvi usar a cor roxa, para que vocês percebam os conectores, os principais conectores do texto. Mas, além disso, há um detalhe interessante neste parágrafo introdutório. Ele é um parágrafo padrão, é um parágrafo completo. Ele tem frase resumo, ele tem desenvolvimento e tem conclusão. Querem confirmar isso? Entre mostrar como se forma um escritor e como se faz um escritor, Stephen King acredita no primeiro caminho e despreza o segundo. É a frase resumo do parágrafo. É o que nos mostra a leitura de seu livro sobre a escrita, A Arte em Memórias, lançado pela editora Objetiva em formato digital. É o desenvolvimento deste parágrafo. Vejamos como isso acontece. É a conclusão deste parágrafo. Um parágrafo introdutório a um texto, ele pode ser completo, nos moldes de um parágrafo padrão, tal qual aprendemos lá atrás. É claro que isso não é obrigatório. No texto anterior, por exemplo, que nós analisamos,
isso não aconteceu. Nós temos já pronta a introdução ao nosso texto. Mas antes de continuarmos, para não corrermos nenhum risco de misturar as coisas, que tal rascunharmos um pequeno plano de desenvolvimento? Vamos imaginar construir 3 parágrafos. Então, é ideal que a gente monte um pequeno planejamento, é uma coisa simples, por isso que eu chamei de rascunho, para a gente saber com alguma precisão o que será abordado em cada um desses parágrafos. Naturalmente que todos eles serão desdobramentos da introdução. Passo 3. Plano de desenvolvimento. Primeiro parágrafo. A carreira de Stephen King como roteiro. Segundo parágrafo. Todos têm algum talento guardado. Terceiro parágrafo. Os sacrifícios de quem quer ser escritor. Então, é uma questão de decisão de quem vai escrever. Eu decidi que eu quero abordar o assunto proposto na introdução em 3 parágrafos diferentes. Nós já sabemos como funciona um parágrafo. O assunto é leitura, nós delimitamos esse assunto para o livro do escritor americano sobre a escrita, certo? E estabelecemos um objetivo. Cada um dos parágrafos, portanto, irá abordar um dos aspectos a partir desse planejamento inicial. Mas quando eu propus aqui um pequeno rascunho, que a gente chamou de plano de desenvolvimento, foi apenas para lembrar, nessa fase de aprendizagem, o que eu vou abordar em cada um dos parágrafos. Correto? Já temos a introdução, tivemos o cuidado de rascunhar um pequeno plano de desenvolvimento. Agora vamos caminhar em direção a cada um dos parágrafos que comporão o desenvolvimento do nosso texto. Passo 4. Desenvolvimento do texto. Primeiro parágrafo. A carreira de Stephen King como roteiro. Num primeiro momento, Stephen King se coloca ao lado do leitor. Para isso, recusa-se a lhe oferecer receitas, dicas e técnicas prontas e enfadonhas, dessas encontradas nos tantos manuais amarelados que habitam as estantes das bibliotecas. Prefere caminhar lado a lado com o leitor, como numa viagem de fôlego, mostrando a ele um longo período de sua vida, desde os primeiros escritos na escola até se transformar num fenômeno mundial de vendagem de livros. Dessa forma, a carreira de King é o próprio roteiro para a aprendizagem. Aí está, portanto, a proposta para o primeiro parágrafo do nosso texto. Verifiquem, eu vou mostrar mais uma vez as marcas conectoras e as palavras de referência. São elas que estão amarrando as ideias no interior do texto. Mas observem um detalhe aí. Num primeiro momento, esta expressão está conectando este parágrafo, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, à introdução do texto. Em seguida, verifiquem a marca conectora para isso. Para isso, relaciona-se à frase imediatamente anterior. Além dessa expressão conectora, um pouco mais adiante, olhem. Prefere caminhar lado a lado com o leitor. Prefere. Como é que é feita a conexão aí com o momento anterior do texto? O prefere, o verbo na terceira pessoa, está se referindo a ele. E quem é ele? É o escritor americano Stephen King.
Ao final aparece uma outra expressão para encerrar essa parte do parágrafo. Dessa forma. Dessa forma, a carreira de King é o próprio roteiro para a aprendizagem. Não sei se observaram mais uma vez. O primeiro parágrafo de desenvolvimento do texto, a exemplo da introdução, é um parágrafo completo também. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Esses três momentos estão conectados entre si. Portanto, é um parágrafo padrão. Eu estou querendo mostrar a vocês que é possível, num texto onde você escolhe ser bastante didático e quer facilitar muito a vida do leitor, é possível você elaborar todos os parágrafos do seu texto no formato padrão. Mas é claro que isso dá muito mais trabalho, mas não é absolutamente necessário. Já temos a introdução, já temos o primeiro parágrafo relativo ao desenvolvimento. Vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento do nosso texto. Não nos esqueçamos de que, e nós já aprendemos isso, os parágrafos precisam ter conexão entre si. Eles não podem ficar soltos, senão o leitor vai ficar maluco e com dificuldade de entender. Reiterando sua crença de caminhar lado a lado com o leitor, o escritor americano se recusa a lhe ensinar a escrever. Para isso, da mesma forma quase mágica com que fisga o leitor de seus romances, prefere tocar sua sensibilidade e desafiá-lo, ao compartilhar com ele que muitas pessoas têm pelo menos algum talento para escrever ou contar histórias. E esse talento pode ser fortalecido e afiado. Ora, diante do estímulo de saber que carrega consigo um talento pronto a ser desenvolvido, quem não se encoraja a seguir a jornada proposta por Stephen King? Aí está o segundo parágrafo de desenvolvimento do nosso texto. Observem que ele está amarrado ao parágrafo anterior. Reiterando sua crença de caminhar lado a lado com o leitor, olhem, nós havíamos nos referido a esse propósito do King de caminhar lado a lado com o leitor. Foi a forma que encontramos para entrelaçar este parágrafo, o segundo parágrafo do desenvolvimento, ao parágrafo anterior, para deixar tudo amarradinho. Mas aqui, mais uma vez, o segundo parágrafo de desenvolvimento do nosso texto também é um parágrafo padrão. Ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Eu vou mostrar rapidamente a vocês. Reiterando sua crença de caminhar lado a lado com o leitor, o escritor americano se recusa a lhe ensinar a escrever. Temos aqui a frase resumo do parágrafo. Para isso, da mesma forma, quase mágica, etc., etc., aí está, a partir daí está o desenvolvimento deste parágrafo. Ora, diante do estímulo de saber que carrega consigo um talento pronto a ser desenvolvido, aí está a frase conclusiva deste parágrafo. Então, vejam, mais uma vez, é possível, num trabalho maior, num esforço maior, e eu fiz questão de montar esse texto dessa forma para servir de exemplo para vocês. É possível montar um texto com todos os parágrafos no formato padrão. É claro que, neste caso, o leitor agradece muito, porque ele terá toda a facilidade para captar, para entender aquilo que a gente está querendo transmitir a ele.
Eu vou parar só um pouquinho para lembrar a vocês que o nosso curso Caminhos da Redação tem como principal referência bibliográfica o meu livro A Engenharia do Texto. Se vocês tiverem interesse em aprimorar, em buscar os detalhes em relação aos temas que a gente tem abordado aqui em nossas aulas, o livro está à disposição no site da Chiado Books. Eu deixarei o link logo abaixo deste vídeo. Já temos a introdução, já temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o terceiro parágrafo de desenvolvimento do texto, conforme aquele rascunho, aquele pequeno plano de desenvolvimento que nós chamamos de rascunho, para organizar nossas ideias, para impedir que a gente faça viagens que nada tenham a ver com o propósito inicial do texto. Terceiro parágrafo: os sacrifícios de quem quer ser escritor. Mas, ao mesmo tempo em que empurra o leitor para a descoberta de seu próprio talento, Stephen King não lhe dá moleza. Por um lado, faz questão de deixar claro, por exemplo, que escrever não é tarefa fácil. Quem quiser ser escritor tem que ralar bastante, e duas coisas são fundamentais: ler muito e escrever muito. Se você não tem tempo de ler, não tem tempo nem ferramentas para escrever. Simples assim. Ou seja, para King não existe futuro sem esses dois contínuos trabalhos. Por outro lado, com a mesma frieza de alguns personagens de seus romances, vale-se de muita franqueza para dar ao leitor uma chance de pular fora do barco. Se, no entanto, você não quer sentar o rabo e trabalhar, não há razão em tentar escrever bem. Como podemos ver, Stephen King nos ensina que, diferente do que muitos pensam, escrever bons textos é uma tarefa árdua que exige muita disciplina e dedicação. Aí está o terceiro e último parágrafo de desenvolvimento do nosso texto. Considerem mais uma vez que nós não nos descuidamos da conexão com o parágrafo anterior. Observem a lógica. Temos a introdução, que é a síntese do texto. O primeiro parágrafo de desenvolvimento está conectado à introdução. O segundo parágrafo de desenvolvimento está conectado ao primeiro parágrafo de desenvolvimento. O terceiro parágrafo de desenvolvimento está conectado ao segundo. Forma-se, então, uma cadeia. Forma-se um elo, onde cada um desses pedaços do texto, que a gente está chamando aqui de parágrafo, está conectado entre si. E de que modo nós conectamos este terceiro parágrafo de desenvolvimento ao parágrafo anterior? Com a ajuda do conector mas. Mas, ao mesmo tempo em que empurra o leitor para a descoberta de seu próprio talento, Stephen King não lhe dá moleza. Viram? Essa foi a forma que nós buscamos para conectar este parágrafo ao parágrafo anterior. E, repito, se este parágrafo está conectado ao anterior, todos os outros estão conectados a ele. Mas aqui, mais uma vez, eu fiz questão disso. O terceiro parágrafo de desenvolvimento está também no formato padrão. Observem. Mas, ao mesmo tempo em que empurra o leitor para a descoberta de seu próprio talento, Stephen King não lhe dá moleza.
Por um lado, aí ele começa o desenvolvimento deste parágrafo, e lá na frente, por outro lado, e lá na frente ainda. Como podemos ver, ou seja, ele está chamando a atenção do leitor para o desenvolvimento deste parágrafo. Então, o parágrafo tem início, o parágrafo tem meio, o parágrafo tem fim. De acordo com o planejado, eu concluí o desenvolvimento do texto. Mas eu vou elaborar um parágrafo para fechar esse texto, para que ele passe a ser um texto padrão. Ele terá início, a introdução, ele terá 3 parágrafos de desenvolvimento e agora eu vou partir para o parágrafo conclusivo. O parágrafo conclusivo do texto como um todo. Passo 5. Conclusão do texto. Depois das considerações acima, podemos deduzir que a leitura de Sobre a Escrita, a Arte em Memórias, oferece ao leitor 2 possíveis caminhos. No primeiro caso, se ele acreditar que de fato traz adormecido consigo um pouco de talento para escrever, aceitará o convite de Stephen King e seguirá confiante até a última página do livro. No segundo caso, se ele se deixar abater pelos desafios e obstáculos necessários para se escrever um bom texto, abandonará a leitura do livro no meio do percurso. Cabe ao leitor fazer a sua escolha. Aí está, então, o parágrafo que conclui o texto. Da mesma forma que os parágrafos anteriores, nós não nos esquecemos do elo de ligação. Depois das considerações acima, ora, quais são as considerações acima? Elas estão nos parágrafos anteriores do texto. Elas estão na introdução e nos 3 parágrafos de desenvolvimento. Como eu já disse em momentos anteriores, os elementos conectores, os elementos coesivos, ou, como alguns chamam, os mecanismos coesivos, eles servem de sinalização para o leitor. Depois das considerações acima, ora, logo o leitor se dará conta de que o autor do texto está se referindo aos momentos anteriores, aos parágrafos anteriores do texto. Mas só para encerrar esta parte, observem mais uma vez que o parágrafo conclusivo do texto também está no formato padrão. E isso se torna muito claro, basta uma releitura rápida para a gente se dar conta. Notem. Depois das considerações acima, podemos deduzir que a leitura de Sobre a Escrita, a Arte em Memórias, oferece ao leitor 2 possíveis caminhos. E o que acontece na sequência desse parágrafo? Nós falamos do primeiro caminho e nós falamos do segundo caminho. Para fecharmos este parágrafo e, ao mesmo tempo, encerrar o texto, o autor conclui este parágrafo da seguinte forma: cabe ao leitor fazer a sua escolha. Vejam, nós jogamos a bola para o leitor. Mas até então, nós trabalhamos etapa por etapa a construção desse texto. Mas fica difícil, né? Fica difícil quando a gente não tem o conjunto, o texto completo. Nós procedemos um trabalho didático. Esse trabalho didático, como eu disse, ele é importante nesse momento. E vocês devem imitar isso, esse planejamento todo.
até conseguirem autonomia. Depois que vocês conseguirem autonomia, vocês farão, como eu gosto de dizer, o que bem entenderem com os textos de vocês. Mas aí é diferente. É fazer o que bem entender com segurança, sabendo-se o que se está fazendo. Agora, a exemplo do que eu fiz na aula anterior, eu vou pedir um pouquinho de paciência e vou compartilhar com vocês o texto completo. Eu vou pedir que vocês leiam com atenção, certo? Para terem diante de si agora a compreensão do conjunto. Façam então a leitura silenciosa do texto. Muito bem! Viram o que é produzir um texto maior envolvendo vários parágrafos a partir de um assunto dado ou de um assunto escolhido? Lá atrás nós falávamos sobre 3 qualidades básicas do parágrafo, mas implicitamente eu estava falando também em 3 qualidades básicas fundamentais para que se tenha em mãos um texto de qualidade. Unidade. Aquele assunto que é proposto no parágrafo introdutório é o mesmo assunto abordado nos parágrafos seguintes do texto. Coesão. Todos os parágrafos do texto estão coesos, estão ligados entre si. E mais ainda, internamente, cada um dos parágrafos, e como todos eles são padronizados, cada um dos parágrafos também conta com a sua coesão interna. Coerência resultante da unidade e da coesão. Vocês certamente também se deram conta de que os 5 parágrafos têm nexo de sentido entre si. Em outras palavras, não há nenhum parágrafo estranho ao assunto abordado no texto. Todos eles têm nexo de sentido. Portanto, o nosso texto tem, só para finalizar, unidade, tem coesão e tem coerência. Com a aula de hoje, nós vamos considerar que vocês têm em mãos um curso básico de redação, que vai da elaboração do parágrafo à elaboração do texto. Mas, conforme eu estou falando, trata-se do básico. A partir daí, é preciso continuar a escrever muito, mas ao lado disso é preciso ler muito. Não se esqueçam de que a leitura e a escrita se alimentam, se retroalimentam. Daqui por diante, se quiserem mesmo escrever bons textos e com menos dificuldade, não parem mais de escrever. Mas, repito, o que vocês tiveram nesse curso foi apenas a base. A partir daí, há todo um espaço para a criação, há todo um espaço para a criatividade, há todo um espaço para construir textos que seduzam, que envolvam, que deixem o leitor maravilhado. Mas isso a gente consegue lendo e escrevendo muito. Nos próximos vídeos, eu já vou anunciar aqui, nós teremos aquilo que eu chamo de aula extra. Eu vou gravar uma série de vídeos
complementando esse curso básico, para enriquecer muito mais ainda esse nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu espero que vocês tenham tirado grande proveito. Mas os vídeos estarão todos disponíveis e vocês poderão, a qualquer momento, tecer comentários e encaminhar perguntas para que elas possam subsidiar também as nossas aulas extras. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos nas próximas aulas extras. Combinado? Até lá! Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?